Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com mais um Portal do José. Hoje num dia muito interessante, com notícias muito positivas, notícias bacanas, que estão acontecendo, mas não por força do acaso. Elas têm a ver com uma pessoa como você. E eu digo isso com muita certeza porque todas as pessoas que se conectam através de um portal como o nosso são pessoas que participaram ativamente do último processo político, o último processo eleitoral aqui no nosso país, ajudando a arremessar para o lixo da história essa gente que fez tanto mal à nossa sanidade física, à nossa sanidade mental, à democracia do nosso país e que agora, sem nenhum tipo de pauta, ficam como fantasmas, né, arrastando correntes, tentando encontrar ali algum séquito de pessoas que ainda acreditem nas coisas loucas que eles andaram falando para cima e para baixo. Hoje nós temos pautas aqui no nosso país que tratam de situações concretas. Você pode até não gostar do presidente Lula, você pode ter votado nele por uma razão cá, outra colar, enfim, você pode ter críticas à política econômica, a nomeações, enfim, tudo isso é legítimo, mas nós estamos agora no campo civilizatório, no campo da democracia. Mais à frente, você não gostou desse governo, você vota em outro. Mas nós estamos hoje num plano completamente diferente daquele que nós estávamos, né, há 4 anos atrás, discutindo insanidades, vendo as teorias fantasmagóricas e essa gente aí criminosa, né, porque eles não apenas estavam no mundo paralelo, eles estavam praticando crimes contra o nosso país e contra todos nós, individualmente inclusive, né? Bom, outras coisas estão se dando ainda nesse mundo paralelo, mas o presidente do nosso país hoje ele trouxe a pauta, né? Ele está trazendo nesses últimos dias para um patamar muito interessante. A gente vai ver hoje certamente os principais telejornais do Brasil repercutindo uma série de situações que eu diria até históricas. Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, sobre esses fatos, mas antes de mais nada quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia para você vir fazer parte aqui do nosso espaço. Você que é muito bem-vindo, se inscreva aqui conosco e participe das nossas atividades. Dê seu joinha, o seu comentário. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros e participe aqui das nossas conversas, do nosso chat, que eu abro todos os dias aqui para bater um papo com vocês, tá bom? Bom, eu quero falar das repercussões internacionais, que não são poucas que estão acontecendo, mas antes eu quero aqui tocar num tema interno nosso que chega a irritar quem ainda está dando atenção para esse tipo de situação, né? Nós todos temos obrigação de acompanhar o que essa gente anda fazendo, por exemplo, nesse mundo paralelo. Deputado falta ao enterro do pai para presidir votação contra casamento gay. Gente, esse assunto é uma infâmia, isso está sendo discutido de novo na Câmara, porque é o que sobrou para essa gente, né? Esses fantasmas arrastando correntes. Eles querem proibir algo que a Constituição garante como um direito fundamental de cada indivíduo, cada pessoa. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei, então não dá para uma lei abaixo da Constituição tirar direitos que são garantidos pela Constituição Federal. Só se fizéssemos no Brasil uma outra Constituição, tivéssemos aqui um novo processo constituinte limitando direitos dos indivíduos, mas isso está absolutamente fora de qualquer cogitação, então não adianta o Congresso, as câmaras ficarem discutindo isso, as comissões temáticas da Câmara, melhor dizendo, discutirem esse assunto, porque isso será declarado inconstitucional. Então essa gente está perdendo tempo, eles estão apenas fazendo uma farofa, fazendo borbulhas, para animar ainda o séquito de insanos, né, que estão aí apegados a essas pautas morais. Bom, e aí, gente, isso vai bater lá na frente, eu não tenho a menor dúvida. Olha, quem se agarrou a essas pautas aí como direitos sociais, quem já tem direitos garantidos, essas pessoas podem ficar tranquilas, porque não há a menor possibilidade de haver uma reversão legislativa mexendo com esses direitos, tá? Então, vamos seguir em frente. Hoje, notícia muito importante. Ao lado de Biden, Lula defende fortalecimento de sindicatos e novas regras trabalhistas. Petista falou em novo marco para a relação entre capital e trabalho, voltado a plataformas digitais. Presidentes do Brasil e dos Estados Unidos fizeram um pronunciamento à imprensa nessa quarta-feira. Gente, foi um fato histórico, porque nós não estamos apenas diante de protocolos, né? As notícias são essas aqui. Lula e Biden lançam frente por trabalho digno e defendem sindicatos. Nós não estamos falando apenas em pautas abstratas.
Quando dois chefes de Estado, sobretudo da maior potência econômica do planeta, né, decidem estabelecer um protocolo, junto com a Organização Internacional do Trabalho, para estudarem, para colocarem em debate, em perspectiva, aquilo que está acontecendo hoje no mundo na relação trabalho e capital, ou patrão, empregado, se a gente for colocar no português mais coloquial, né? Essas situações elas têm uma importância muito grande, porque a economia no planeta ela está absolutamente entrelaçada. As corporações não são mais corporações nacionais, elas têm ramificações em todos os campos, sobretudo no campo da tecnologia, que elas se conectam muito mais. Então, quando se estabelecem alguns protocolos nos relacionamentos desses trabalhadores com as empresas, nós estamos falando numa situação que tem um impacto global mesmo. E hoje eu vi a entrevista do presidente Lula, após esse encontro com o presidente norte-americano, o presidente Biden, dizendo, olha, as relações ficaram absolutamente canibalizadas, né? Ele não usou essa expressão, mas, enfim, quando a gente vê os rapazes e moças entregando comida em bicicletas e em motocicletas e sem ter um banheiro, sem ter o mínimo de salubridade, sem ter o mínimo de garantia, alguns usando até fraldas, né, geriátricas, porque não conseguem ir ao banheiro, isso é uma coisa absolutamente inaceitável. Então, isso vai fazer, de fato, com que essas relações sejam repensadas, que os grandes grupos econômicos que nunca se preocuparam com esse aspecto humano do trabalhador, o futuro do trabalhador, a sanidade do trabalhador, né, física e mental, enfim, que eles coloquem essas situações agora no centro. E isso tem um impacto aqui no Brasil. São discussões que foram colocadas pelo documento assinado por todos ali, né? Ampliar o conhecimento, que visam ampliar o conhecimento sobre direitos trabalhistas, garantir que a transição energética ofereça empregos que não sejam precários, aumentar a importância dos trabalhadores e organismos como o G20 e nas conferências do clima, apoiar e coordenar programas de cooperação técnica relacionados ao trabalho, capacitar trabalhadores e proteger direitos de quem trabalha por meio de plataformas digitais, buscar parceiros no setor privado para criar empregos dignos nas principais cadeias de produção, combater a discriminação e promover a diversidade. Gente, muito interessante. Eu estava vendo depois o pronunciamento do presidente americano Biden com o presidente Lula, né? Aí tem uma coisa que é muito engraçada. Logo que o presidente americano acaba de falar, o Lula não está muito ligado no protocolo, né? Ele vai dar um tapinha nas costas do Biden, tipo assim, parceiro, deixa eu passar aqui. Acompanha esse trecho aqui, vamos lá. Os líderes globais e organizações trabalhistas para se juntem a nós e se comprometam conosco para um futuro melhor para todos os trabalhadores no mundo inteiro, para que eles sejam tratados com dignidade e respeito. Está tendo a tradução simultânea, né, em cima, né? Nossas economias e nossas nações, todos serão mais fortes se fizermos isso. Dou a palavra a um líder que foi quem fez possível essa parceria, o presidente Lula. Pô, dou a palavra ao líder que proporcionou isso tudo, né? Aí o Lula vai passar lá e repare só, o Lula vai dar-lhe um tapinha nas costas do Biden, tipo, o parça, deixa eu falar agora. A palavra. Esse ângulo que eu mostrei até que não deu para pegar direito não, né? Mas isso aí, enfim, isso aí vocês vão ver certamente nos principais telejornais logo mais à noite. Isso não é pouca coisa não. Nós estamos diante, inclusive aqui no Brasil, de discussões sobre a implementação de novo imposto, né, sindical. E muitas pessoas estão sendo intoxicadas, né, com esse tipo de perspectiva que você pagar um imposto para fortalecer o sindicato, né, pagar uma fração de um dia que você trabalha, que isso seria uma coisa ruim, que isso é tomar dinheiro do trabalhador. Claro que esse tipo de pensamento, ele visa justamente enfraquecer os sindicatos, o sindicalismo. Os patrões, os grupos empresariais, todos eles se organizam em sindicatos e todos eles contribuem lá, eles se organizam direitinho. E hoje foi dito, inclusive, pelo presidente norte-americano e pelo presidente brasileiro, que enfraquecer sindicatos é uma coisa absolutamente insana.
pequena, onde não há nenhum tipo de base sindical, mesmo os sindicatos patronais, os empregadores, eles não têm interlocução, eles não têm método, e isso acaba prejudicando tudo. Você cria ali situações de estresse que já foram superados ao longo das relações de empresas ou de trabalhadores versus empresas, ou de patrões versus empregados. Então, enfim, é um discurso que está sendo colocado aqui no nosso país, é um discurso atrasado, é como se quisesse se incutir, se a gente fosse usar como parâmetro, né, o que aconteceu na época da escravidão, sempre incutir na cabeça dos escravos que eles se organizarem, eles terem algum tipo de consciência, é muito ruim, que eles não devem fazer isso não, eles devem ficar separados, eles não devem discutir os seus problemas, não devem se organizar. Ora, se você tem algum tipo de dificuldade de entender como é que funciona o sindicato, você acha que a contribuição não deveria ser dada, você tem que ir para dentro do seu sindicato e discutir, evoluir, né? Jogar as questões para o debate, não ficar no terraplanismo laboral ou terraplanismo sindical para se converter nesses rapazes e moças que estão sendo objeto hoje da preocupação de dois chefes de Estado que certamente também reproduzem a preocupação de empresários conscientes, de comandantes de empresas conscientes, de CEOs conscientes, que estão percebendo o que está acontecendo nesse tipo de situação e querem, de alguma maneira, ajudar a diminuir esse tipo de problema, esse tipo de questão que está no nosso cotidiano, né? Bom, e depois da reunião com o presidente Biden, das declarações, enfim, reunião de Lula com Zelensky. O que pode sair daí? Bom, em relação ao Brasil, só os braços abertos para ajudar em questões humanitárias, questões comerciais, enfim. O Zelensky sabe que não vai ter armas do Brasil, o Brasil não vai mandar armas para a Ucrânia, e o Brasil também não vai repudiar a Rússia, não vai cortar relações com a Rússia, enfim, não vai... O Lula já tem dado declarações que foi um erro, a invasão da Rússia no território ucraniano, mas que a solução da paz vai precisar de flexibilidade nas discussões, que as partes vão ter que abrir um flanco ali para negociação, porque se os dois lados ficarem absolutamente enrijecidos, a guerra vai se prolongar. Isso é aritmética, isso é tão fácil, né, de adivinhar como uma operação matemática, né? Então, nós vamos ter que torcer, né, para que algum bom senso apareça em algum instante. Não adianta a gente ficar dando razão para um lado ou para o outro, não. Dar razão, olha, mas os ucranianos têm razão. Bom, eles têm razão, vão ficar morrendo até quando? Os russos têm razão, porque estavam com medo também de colocarem armas nucleares. Enfim, mas aí vai ficar essa situação absolutamente insolúvel. É isso que o presidente brasileiro está querendo chamar a atenção, né? Que é necessário, olha, se desarmar os espíritos, deixar alguns interesses particulares, alguns interesses pessoais de lado, para poder encontrar uma solução de paz, né? É isso que vai acontecer nesse encontro. Mais tarde a gente vai ver, evidentemente, o Zelensky vai pular, vai falar pra caramba, e o Lula vai manter a nossa posição, como nós sempre mantivemos no nosso país, né? O corpo diplomático, a política externa do nosso país sempre preservou a solução de conflitos pela paz. Então é assim que com certeza a gente vai ver. Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e muito obrigado, viu, por vocês terem ajudado a jogar essa gente ruim para o lixo da história que agora está arrastando corrente. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!